Em 1944, quando a Segunda Guerra estava quase pelo fim, o Tenente Frank ele teve a brilhante ideia de tentar recuperar o máximo possível de arte, de obras de artes. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Rafa e nós iremos falar sobre o filme Caçadores de Obras-Primas. Como o nome já diz, como o título já diz, né, o filme ele se trata basicamente disso. Na Segunda Guerra, o Hitler, o nazismo, ele conseguiu reter o máximo possível de obras de artes. E ele também roubou muita obra de artes de outros países. Os países que eles tomavam, né, conseguiam entrar e conseguiam dominar aquele país, as artes daqueles países, as artes que pertenciam àquele país, o nazismo pegava para si. Então, quando eles invadiram a França, eles tomaram a arte que estava exposta no museu para si, né, de grandes famosos como Picasso, Leonardo da Vinci, Monet, vários artistas realmente com a sua grande importância, porque a arte não é só arte. A arte é a história daquele povo. Então, o nazismo pegou para si, né? Então, quem trabalhava em Paris era a Simone. Ela era uma grande admiradora da arte, era uma pessoa de grande importância, né? Ela era como se fosse a curadora daquele museu, né? Então, quando a Alemanha invadiu Paris, ela ficou trabalhando como agente duplo. Ela até foi acusada de traidora, porque disse que o pessoal de Paris, né, falaram por um tempo que ela estava ajudando a Alemanha a roubarem as obras de arte, só que ela estava ali porque ela queria saber para onde estavam indo as obras de arte, ela queria saber o que eles estavam fazendo com a obra de arte. Tanto é que ela tinha um caderninho que lá estava anotado a obra de arte, quem pintou essa obra de arte, quem levou a obra de arte e para onde estava indo essa obra de arte. Então, o Tenente Frank, ele teve essa brilhante ideia de tentar conseguir a quantidade possível de arte. Então, o Tenente Frank, ele juntou com outros soldados, né, e que também tinha esse apreço gigantesco pelas obras de artes e tentou reaver o máximo possível dessas obras. Em 1944, a guerra estava quase acabando, então os nazistas começaram a fugir para a Alemanha, a voltar para a Alemanha. Eles começaram a deixar os países que tinham sido invadidos e começaram a voltar para a Alemanha. Só que eles não voltaram de mãos vazias, eles levaram as obras de artes. Eles encontraram muitas obras de artes, muitas mesmo. Então o Frank foi para um determinado lugar e ele mandou, né, outro soldado para Paris tentar encontrar o máximo possível de obra de arte. Lá esse soldado encontrou a Simone e pediu informações, perguntando a ela se ela sabia onde é que estavam essas obras de artes. Em primeira instância, ela não quis contar para ele, porque ela ficou com medo de ele ser só mais um aproveitador e querer roubar as obras de artes. Só que com o tempo ela percebeu que ele também era apaixonado por arte. E ela entregou aquele caderno que estava com as anotações para ele. E ele contou para o Frank, porque nesse caderno estava dizendo a localização de um de um castelo gigante que estava cheio de obra de arte, muita obra de arte. Os nazistas conseguiram reter muita obra de arte, muito ouro, muito tudo. Então, o Frank nunca desistiu, ele sempre procurou, e o que ele queria encontrar realmente era La Madonna, né, que é Nossa Senhora e Jesus, em estátua. Então, quando ele sempre teve esse objetivo de encontrar essa obra de arte, era o foco dele principal. Então, ele nunca se deteve, ele sempre tentou encontrar. Quando ele encontrou um túnel com uma parede que aparentemente parecia ter sido feita há pouco tempo,
Quando eles quebraram essa parede, eles encontraram milhares de obras de artes. Quando eles abriram outra porta, que tinha lá uma porta como se fosse uma porta-cofre, tinha centenas de toneladas de ouro. Centenas de toneladas. Para você ver o quanto eles não roubaram, né? O quanto o nazismo, os nazistas não roubaram de outras populações. Ainda bem que eles conseguiram, né? Ainda bem que eles não venceram a guerra. Então, esse filme, eu fiquei meio confuso até. Eu achei que esse filme era um filme de drama. Só que misturava com comédia. Eu acho que faltou, sabe o que? Eu acho que faltou para esse filme peso para os personagens. Você não se apega a nenhum personagem. Porque não teve aprofundamento de nenhum. Foi tipo superficial. Todos os personagens foram superficiais. Até o Tenente Frank. Você não chegou a conhecer realmente quem eram eles. E esse filme ele é baseado em fatos reais. Aí você fica assim analisando no filme, né? Aí você fica assim analisando como é que eu vou sentir algo vendo aquele filme se você não conseguiu ter uma ligação com nenhum daqueles, não conheceu realmente nenhum daqueles personagens, não teve aquele aprofundamento. Eu fiquei confuso por aí. E tem umas partes que eu achei tipo muito comédia, que eu acho que como era um filme de Segunda Guerra, eu acho que não deveria ter comédia. Na minha opinião, deveria ser algo mais sério, algo mais dramático realmente. E não mostraram tudo realmente assim como detalhes de como realmente aconteceu. Foi tipo cenas jogadas, pulando algumas coisas. Eu não gostei por essa parte, mas o filme é bem interessante. De como os soldados, eles viviam ali, né, depois da trincheira. Como é que estava a convivência entre eles, como era a convivência dele já no finalzinho da guerra. Eu achei que faltou isso, aprofundamento dos personagens. Então é isso, pessoal. Esse filme foi lançado em 2014. E é com George Clooney. Ele tem um elenco de peso. Mas faltou aprofundamento nos personagens. O filme foi lançado em 2014. Ele teve um orçamento de 155 milhões de dólares. Então é isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.